Ok, aula 6. Vetor posição, velocidade e aceleração. Bom, eu desenhei aqui em off esse sistema aqui para a aula poder ficar um pouco mais dinâmica, beleza? Bom, vamos pensar o seguinte. Diferentemente das aulas anteriores, a nossa partícula agora, ela movimenta sobre uma curva, não é mais uma reta, ok? E nesse caso aqui, essa partícula ela se movimenta em cima dessa linha verde, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar nomes aqui a algumas referências. Bom, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui o laser, cadê? Aqui. Bom, eu tenho aqui o meu ponto O, que simboliza o centro aqui do meu sistema. Eu tenho o vetor R1, que representa a posição da partícula em P1. Eu tenho o vetor R2, que representa a posição da partícula em P2. E eu tenho o ΔR. O ΔR, que também é um vetor, ele sai de P1 e chega em P2. Eu tenho aqui meus eixos x, y e z e a minha trajetória, que é essa linha, essa curva verde aqui. Bom, então fazendo a analogia com a velocidade média que nós desenvolvemos anteriormente, nas aulas anteriores, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos aqui definir a velocidade média dessa partícula como ΔR, que é um vetor, dividido por ΔT. Tá, eu vou pensar o seguinte aqui, vamos pensar o seguinte aqui. Esse M aqui ficou muito ruim. M, ok. Velocidade média é igual a vetor ΔR por ΔT. Vamos fazer um parêntese aqui rapidinho. Olha só, vamos supor que eu tenha... Deixa eu mudar aqui. Vamos supor que eu tenho um vetor A. Se eu multiplicar um número real qualquer nesse vetor A, vou chamar um número real qualquer de N, então N pertence aos reais, então quer dizer que N vetor A é um outro vetor. Eu vou chamar, sei lá, de vetor B. Se N é igual a 1, então o vetor A é exatamente igual ao vetor B. Agora, perdão, se N é maior do que 1, 2, eu vou pegar números aqui inteiros só para a gente ter noção. 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Então quer dizer que B, nesse caso aqui, se for 2, é o dobro do vetor A. O fato é o seguinte, quando você tem um vetor e multiplica ele por um número qualquer real, você pode aumentar ele ou você pode diminuir também. Depende do quê? Do N, desse N aqui. Ok? E você pode também inverter, né? Se antes ele estava aqui, vou chamar isso aqui de vetor A, ele pode virar, vamos dizer assim, né? Ele pode fazer aqui um giro de 180 graus. Como que isso acontece? Quando você multiplica por um número negativo. Ou seja, você tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que você muda o sentido dele, né? Então, por que eu estou fazendo esse tipo de análise? Se você tem velocidade média é igual a ΔR, vetor ΔR, que divide o ΔT, então eu tenho isso aqui, ó, 1 por ΔT, ΔR.
Isso aqui é um número qualquer, que eu não sei quanto vale. Vai depender do meu ΔT. Logo, esse produto aqui, ele também é um vetor. Bom, se esse produto é um VM, então quer dizer que tem uma setinha aqui, que representa um vetor. Então, esse meu VM aqui também é um vetor. Eu vou colocar uma setinha aqui em cima desse VM aqui. Ok? Bom, ele tem aqui a mesma direção e o mesmo sentido. Por quê? Porque 1 por ΔT, ele é sempre positivo, sempre maior do que zero. Ele pode ser zero? Nunca. Ele nunca pode ser zero. Porque o denominador jamais é zero, então essa divisão jamais é zero. Ok? Bom, então esse vetor VM ele tem a mesma direção e mesmo sentido de vetor ΔR. Agora vamos pensar o seguinte, já definimos aqui o vetor velocidade média, que é ΔR por ΔT, beleza. Agora vamos pensar o seguinte, se ΔT, deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever, que o visual facilita. Se ΔT tende a zero, então no limite aí, nós temos a velocidade instantânea. Nesse caso aqui no ponto P1, bem aqui no ponto P1. Bom, se ΔT tende a zero, então o ponto P2 está muito próximo de P1. Ele está bastante próximo de P1. Então, nesse caso aqui, na própria definição de velocidade instantânea, então vetor V, é igual ao limite de ΔR por ΔT, ou seja, que é a velocidade média, com ΔT tendendo a zero. Isso aqui é igual a dr dt. Lembrando isso aqui é um vetor. Ponto. Bom, de novo, quando ΔT tende a zero, o módulo desse vetor ΔR, ele tende a P1, P2, que é a curva, exatamente a curva, que vai de P1 até P2. Bom, se ΔT tende a zero, então o P1 está bem próximo de P2. Aliás, o P2 está bem próximo de P1, né? Porque ele inicia a trajetória em P1. Então, se eu chamar P1, a trajetória P1, P2 de ds, então eu posso calcular aqui a minha velocidade instantânea escalar. Então, a minha velocidade escalar instantânea é igual a limite de ΔS, nesse caso aqui, eu não estou tratando mais do vetor, eu estou em cima da curva, ΔT com ΔT tendendo a zero. Isso aqui é ds dt. Então, V, velocidade escalar, é ds dt. Bom, se ΔT tende a zero, então esse vetor dr, ele tende a tocar a curva em um só ponto. Ok? Bom, dessa forma aqui,
esse vetor, que no caso, como ele não é um diferencial, esse ΔR aqui, ele toca a curva em 2 pontos, que é o P1 e P2. Ok? É como se fosse uma corda, né? Agora, quando ele diminui muito, ou seja, quando o P2 se aproxima de P1, então quer dizer que esse DR aqui tende a tocar a curva em um só ponto. Bom, isso quer dizer, por que isso é importante entender isso? Porque se ele tende a tocar a curva em determinadas trajetórias, quando ele toca a curva, esse vetor toca a curva em um só ponto, então quer dizer que ele faz um ângulo de 90 graus com um raio, né? No caso de uma circunferência, por exemplo. Entender isso vai facilitar bastante o entendimento de alguns cálculos que nós vamos desenvolver mais para frente, ok? Bom, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui a velocidade V1 e a velocidade V2, está aqui a trajetória. Ambos esses vetores eles tangenciam essa trajetória aqui. Está aqui a minha origem, O. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses vetores e vou trazer lá para o ponto O, aqui do lado. Vem para cá. Então, eu peguei aqui o meu vetor V1, o meu vetor V2 está aqui, nessa direção, e o meu está nessa direção aqui, o V1 está aqui, o V2 está aqui. Eu só transferi, né? Peguei aqui desse sistema aqui e joguei aqui, trouxe para cá. E aqui em verde eu tenho o meu ΔV, ok? Bom, eu vou definir o seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta branca. Vou definir o seguinte. Da mesma maneira, eu vou definir que a minha aceleração média ela é igual a ΔV por ΔT. Vetor, se esse é vetor, aqui também é vetor. Ok? Então, ΔV por ΔT, vetor ΔV por ΔT, é igual a minha aceleração média, meu vetor aceleração média. Bom, quando o ΔT ele tende a zero, então nós temos a aceleração instantânea da partícula. Ou seja, então, essa aceleração instantânea é igual ao limite desse AM, que vai ser ΔV por ΔT, com ΔT tendendo a zero. Ok? Isso aqui é um vetor. Isso aqui é a minha definição de velocidade instantânea. Da mesma forma que foi escrito anteriormente. A diferença aqui é que nós estamos aqui tratando de vetores, né? Então, vamos pensar o seguinte. Essa trajetória aqui dos vetores de velocidade não é essa trajetória verde, ok? Bom, essa trajetória é a trajetória dos vetores. Então, lá no limite, a aceleração tangencia a curva feita pelos vetores de velocidades. Ok? Então, reescrevendo isso aqui, eu posso escrever o seguinte, que a minha aceleração instantânea é igual a dv
dt. Agora em vetores, né? Então, a minha aceleração instantânea é dv dt. Bom, em geral, o vetor aceleração ele não tangencia a trajetória da partícula, mas ele tangencia a curva que os vetores ele descrevem no espaço. Na verdade, a extremidade, né, de cada vetor velocidade que descreve no espaço. Ok? Bom, a aula ficou um pouco extensa, mas eu acho que foi válida. Estender um pouquinho para a gente começar a entender esses conceitos de vetores. Na próxima aula nós vamos desenvolver as ideias de derivadas de funções vetoriais. Ok? Bom, então é isso. Até a próxima aula. Até mais.